Por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo 21. Costumo dizer, irmãos, que culto de dia de semana é culto para quem quer receber vitória, não é verdade? E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Marcos capítulo 9, versículo 21. Você achou? Você achou? Pode dizer, eu achei. Que diz assim o texto: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Para o quê? Para o quê? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu a multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe-o e nunca mais entre nele. E você pode dizer amém? Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Amada noiva de Cristo, eu preciso agora de toda a sua atenção para nós podermos entender os versículos que foram lidos e abordados aqui nessa oportunidade. Sem sombra de dúvida, dos 16 capítulos que compõem a escrita de Marcos, o capítulo 9 é um capítulo especial, porque de fato ele nos revela que Jesus é o Senhor das causas perdidas. Ele é o amparo para o desamparado, Ele é o pão para o faminto, Ele é a água para o sedento, Ele é a vida para aquele que está morto. Ao mesmo tempo que o texto ele fala sobre a superioridade de Cristo acima de qualquer circunstância, ele também nos revela que é possível eu e você desfrutarmos das bênçãos do Senhor através de uma palavra que, segundo os estudiosos, é a palavra mais pequena da Bíblia, compostas de duas letras, que é a letra F e a letra E, e um acento, que é a palavra conhecida como fé. Quando eu falo de fé, eu tenho que tentar entender o que significa a fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Vamos tentar entender isso aqui? Eu não estou vendo, mas eu espero. Mas eu só espero porque eu creio que eu vou receber. Quem aqui não lembra de um homem que era príncipe da sinagoga, por nome de Jairo, que diz a Bíblia que ele estava com a sua filha enferma em casa? Ele está ouvindo falar de Jesus, ele vai até a procura de Cristo, e quando encontra com Jesus, o que ele faz? Ele se prostra aos pés de Jesus. A filha está enferma, ele está prostrado aos pés de Cristo, e ele pede para Jesus ir até a sua casa para curar a sua filha. Diz a Bíblia que Jesus está indo com ele, quando de repente vem alguém da sua casa e fala: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha não está enferma apenas, ela morreu, está morta. Mas naquele momento Jesus olha para Jairo, e Jesus diz para Jairo o que? Jairo, crê somente e ela será curada. Jairo tinha a oportunidade de ir embora, de ir para casa, de desistir, mas ele decidiu crer, acreditar e tomar posse daquilo que Jesus estava dizendo. Eu preciso falar uma verdade aqui nessa introdução. Tem muitas pessoas que acreditam mais nas circunstâncias do que aquele que é maior do que as circunstâncias. Tem muitas pessoas que acreditam mais no vizinho, no tio, no amigo, no parente, no pai, na mãe, do que naquilo que Jesus está dizendo. E é importante você entender que Lucas escreveu e enfatizou no capítulo 18, versículo 27, dizendo que aquilo que é impossível para mim,
Aquilo que é impossível para você é possível ao Deus que eu e você serve. Talvez você está dizendo, não tem mais jeito, Tiago, é impossível. O médico disse que a enfermidade é maligna, o tumor é maligno, eu não passo de hoje. Quem disse para você que existe algo que Jesus não possa transformar em maldição, em bênção? E Ele me trouxe aqui nessa quinta-feira calorenta para te dizer que aquilo que para você não tem mais jeito, entrega na mão dele, porque ele não desiste. Para ele tem jeito. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Me dá um pouquinho de som aqui. O texto ele é lindo, porque o texto nos revela isso, que quando as coisas saem do meu e do seu controle, não sai do controle de Deus. Quem aqui lembra o que foi lido na palavra inicial? João capítulo 14, está escrito o que, irmão? Não se turbe o vosso corpo. Quem aqui sabe o que significa a palavra turbar? A palavra turbar significa confusão. E o interessante é o que gera confusão. O que gera confusão, irmãos, é a falta de controle. Quando perdemos o controle de algo, cria-se uma grande confusão. O porquê que Jesus está dizendo para os discípulos, não se turbe o vosso coração? Jesus está dizendo, aquilo que sai do seu controle, Pedro, não sai do meu controle. Aquilo que sai do teu controle, André, não sai do meu controle. Eu estou dizendo que eu vou, mas eu estou dizendo que eu vou voltar outra vez. Eu estou dizendo que eu só vou preparar o lugar, mas quando eu voltar, eu vou levar aqueles que são meus e vão estar comigo aonde eu estiver. Quem crê que Jesus cumpre aquilo que ele fala, levante a mão para adorar o nome dele, porque ele está aqui. O capítulo 7 da escrita de Marcos diz a Bíblia que Jesus está em uma região conhecida como Tiro e Sidom. Conhecida como o quê? Muito fraco. Conhecida como o quê? Jesus está nesta região e Jesus ele tem uma missão. Qual era a missão de Jesus? Ele precisava ficar sós com seus discípulos, tendo em vista que se aproximava o dia dele ser entregue na mão dos homens pecadores. Então o que Jesus faz? Ele está na região de Tiro e Sidom, quando de repente ele vê uma casa, e ele entra dentro dessa casa. Capítulo 7 de Marcos, versículo 24, diz que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. E aqui, irmãos, eu acho algo magnífico, e olhe para mim, por favor, redobre sua atenção, que Jesus está dentro de uma casa, e ele não quer que ninguém saiba que ele está na casa. Só que isso me fez pensar, olhe para mim, é muito fácil estarmos em um lugar e percebemos que Jesus não está, sim ou não? Porque aonde Jesus não está, não acontece nada. Aonde Jesus não está, a pessoa entra enferma e vai embora enferma. Aonde Jesus não está, o demônio cultua, toma ceia, adora e vai embora. Aonde Jesus não está, não acontece nada. Agora olha o que o texto diz, Jesus não conseguiu manter em segredo a tua presença, porque aonde Jesus chega tem barulho. Aonde Jesus chega, o cego pode até entrar cego na reunião, mas ele sai enxergando para a glória do Deus Pai. Aonde Jesus está, alguém pode entrar aflito, inquieto, perturbado a alma, mas certamente não irá embora do mesmo jeito, porque está escrito, aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estará no meio de vós. Quem crê que Jesus já chegou no culto, então levante a mão, porque hoje é a noite do teu milagre. Jesus não consegue esconder o segredo, não consegue ocultar o segredo. Então o que acontece? Uma mulher fica sabendo onde Jesus está. Irmãos, olhe para mim, por favor, não fique pegando mosca, olhe para mim. Quando a mulher fica sabendo aonde Jesus está, a localização exata, ela não perde tempo. Você já parou para pensar, irmão, que culto de quinta-feira, num calor desse, você está aí sentado, ouvindo o pregador, talvez com tantas circunstâncias adversas, porque a palavra circunstância significa conjunto de fatores em volta do indivíduo. Quer ver só para você saber que Deus está falando com você? Talvez você está aqui desempregado, talvez você entrou aqui enfermo, talvez você entrou aqui à base de medicamento, mas mesmo assim você está aqui. As circunstâncias estão dizendo, vai embora, é melhor ficar em casa, tomar banho,
bater uma jantinha e descansar. Mas você sabe que no seu íntimo você está dizendo: eu não posso ir embora, porque se eu for embora, lá em casa eu não recebo nada. Mas se eu estiver no lugar onde Jesus está, a vitória será garantida. Quem está entendendo o que eu vou pregar hoje aqui, irmão? Ninguém está aqui porque o pastor é legal. Ninguém está aqui porque o pregador é de fora. Ninguém está aqui porque faz parte de algum departamento. Todos nós que estamos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Quem é portador desta misericórdia, levante a mão para adorar a Jesus. O texto é conhecido, queridos. Capítulo 9, diz a Bíblia que Jesus, ele está com seus discípulos, quando de repente ele sente a necessidade de orar. E é interessante nós entendemos que todo cristão precisa desenvolver uma vida de oração. Jesus, diz João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Quando Jesus pregava, era como se a palavra falasse da própria palavra, mas mesmo assim Jesus sentia a necessidade de orar. Só que Jesus era aquele que não gostava de orar sozinho. Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Jesus tinha 12 discípulos, mas dos 12 nem todos gostavam de orar. Aí o que Jesus fez? Jesus pegou e selecionou pessoas que gostavam de oração. E quem que ele seleciona? Pedro, Tiago e João. E mesmo assim ainda eles conseguiam orar apenas alguns minutos. Não dava uma hora que eles dormiam. Mas Jesus chama porque pelo menos eles se interessam. Jesus chama Pedro, Tiago e João. E é importante notarmos aqui que esses discípulos viram aquilo que os outros 9 não viram. Primeiro, era Pedro, Tiago e João que estava presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Era Pedro, Tiago e João que estava presente quando Jesus os convidou para o Getsêmani, porque eles estavam angustiados até a morte. Era Pedro e Tiago e João que vivenciaram o milagre da multiplicação, ou por que não dizer, a pesca maravilhosa. Tiago, não entendi. Você já percebeu que quem ora viverá coisas que quem não ora nunca viverá? Você já percebeu que quem desfruta uma vida de oração vai viver milagres que quem não desfruta só vai ouvir falar de milagre, mas nunca vai vivê-los? Você já percebeu que quem se interessa de fazer aquilo que ninguém faz, de agir através daquilo que ninguém age, viverá aquilo que nunca ninguém já viveu antes? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se prepara. Se a partir dessa noite você começar a desenvolver uma vida de oração, tem milagres chegando na tua casa, tem milagres chegando na tua família. Quem crê com milagre acompanha quem ora. Levante a mão e adora o nome de Jesus. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Para quê, irmão? Diga, para orar. Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar. Pedro e Tiago e João, olhe para mim por favor, pensavam que era mais um período de oração. Pensavam que era só mais um momento de oração. O que eles não sabiam é que não era só eles que iam aparecer no momento. Subiram Pedro, Tiago, João e Jesus. Sim ou não? Subiram para a oração e estão orando. Quando de repente algo maravilhoso acontece, extraordinário. O que acontece? As roupas de Jesus, diz o texto que elas resplandeceram. Eles ficaram olhando para Jesus, e diz o texto que Jesus foi transfigurado. A palavra transfigurar significa mostrar aquilo que está dentro. Os discípulos tiveram um deslumbre de ver além do véu da carne de Cristo. Eles viram o rosto de Jesus brilhando, eles viram as vestes de Jesus brilhando, e eles ficaram atônitos com aquilo, quando de repente alguns convidados chegaram. Quem chegou? Moisés. Moisés chegou no monte. Quem mais? Elias. Quando Pedro vê Moisés e Elias falando com Jesus, eles ficam maravilhados, ficam perplexos, dizendo: Senhor, é muito bom estar na sua presença. O Senhor quer que nós construímos uma tenda para Elias, uma para Moisés, uma para o Senhor? Pedro falou aquilo porque ele estava atônito naquilo. Só que de repente aconteceu algo maravilhoso.
Adivinha o que? Uma nuvem desceu no monte e envolveu Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias e Jesus. E essa nuvem atuava uma voz, e essa voz dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Adivinha o que aconteceu? Deus desceu no monte e a glória de Deus invadiu aquele ambiente. Ei, querido, se prepara para receber uma palavra profética. Deus te escolheu para você ser um difusor da glória dele, e aonde você chegar, milagres irão acontecer. Quem quer que Deus vai te alcançar com a tua glória, levante a mão para adorar a Deus. Que monte é esse, irmão? Que monte é esse? Pedro está cheio, João está cheio, Tiago está cheio. Eles descem do monte, Jesus fala para eles: não conta para ninguém o que aconteceu. E quando eles descem do monte, aqui eu entro na mensagem e já encerro. É aqui que está o problema. Por quê? Porque quantos foram para o monte? Diga assim: 3. E quantos ficaram? Diga 9. 3 foram orar e viveram uma experiência extraordinária. Viram Moisés, Elias, o próprio Deus desce do monte, Jesus revela quem ele é. Eles estão cheios, sim ou não, irmão? Ô visão gloriosa. Só que quando eles descem do monte, os 9 estão lá, e os 9 estão no meio de uma confusão. Por quê? Porque quem não ora, você já percebeu, pastor? Você já percebeu que a confusão sempre vem do meio de quem não ora? A confusão nunca vem no meio de pessoas que oram, é sempre de quem não ora. Por quê? Você vai entender nessa noite. Jesus desce com 3, da oração, a confusão está feita, generalizada. Qual confusão? Os discípulos de Jesus estão discutindo com o escriba. Qual é a discussão? Um homem que tinha um filho possesso de um demônio, e esse homem, ele foi procurar quem, irmão? Os discípulos de Jesus. Porque se Jesus não está, na ausência de Jesus, quem responde? Quem é discípulo. É por isso que se um dia alguém bater na tua porta e falar assim: vai lá em casa, porque a minha mãe está possessa, você é discípulo. Aí você tem que ir lá e orar no nome de Jesus, sim ou não? Esses sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. O homem foi lá e usou a palavra: ei, discípulo, está aí, meu filho possesso, expulso o demônio. Aí vem quem não ora: sai, demônio, sai. Aí os escribas olhando aquilo, eram os teólogos da época, que sistematizavam tudo. Talvez foram expulsar o demônio, permita parafrasear isso aqui, e foi expulsar o demônio, talvez no nome de Moisés, da lei. Ei, no nome de Moisés, sai o demônio. Sai não. Aí a confusão entre os discípulos e entre os escribas. Vamos pegar pelo discípulo? Você já percebeu, irmão, que é mais fácil discutir sobre algo do que resolver? É mais fácil, irmão, discutir sobre oração do que orar. É mais fácil discutir sobre dízimo e oferta do que dizimar e ofertar. É mais fácil discutir sobre algo do que fazer. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer: muda a estratégia, e aquilo que você não consegue resolver no gogó, vai lá na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, porque publicamente Ele vai recompensar você. Quem quer que tem poder na oração aqui nessa noite? Aleluia. Primeira lição, irmão. Tem coisas que não é falando que se resolve. O maior problema nosso é que você fala assim: vou dar uma licença, pedir licencinha para Jesus. Você ri, né? Mas, eu vou pedir uma licencinha para Jesus e vou lá tirar a satisfação. Vou pegar, eu vou pegar. Porque tem crente que é assim, é uma benção, pastor.
até pisar no calo dele. Pisou, Jesus está aqui, né? Pisou no calo, sai de baixo. Logo arranca a espada e quer cortar a cabeça, porque é ruim de mira, cortou a orelha. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: muda a estratégia. Para de usar a força do seu braço e usa a força do seu joelho. Para de usar o seu intelecto e usa a fé e a oração, porque se você crê, tudo é possível àquele que crê. Quem crê que é poder nessa palavra? Jesus desce do monte lá, a confusão generalizada, discípulo contra escriba, teólogo contra avivalista. Jesus chega e o que Jesus faz? A primeira lição do texto, Jesus acaba com a confusão, irmão. Jesus só pergunta: o que está acontecendo? Acabou. Que a síndrome de Corinto não pega em nós. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Eu sei que aqui não tem, irmão, mas o que tem por aí, quem vai pregar hoje? É fulano, não vou não. Quem vai cantar hoje? É ciclano, não vou não. É culto do que hoje? De jovem, de ciclo de oração? Quem disse para você que o culto é para a igreja? O culto é para aquele que deu a vida por nós. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo disse: porventura foi eu, Apolo ou Cefas que morreu na cruz do Calvário por você? O culto é dele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Só quem veio adorar a ele, levante a mão para adorá-lo. Jesus chega, acaba com a confusão. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em guerra, em discórdia, em confusão, vivam como? Então olha para alguém que está perto de você e diga: eu te amo, em nome de Jesus. A união faz assim com a mão de Deus, ó. Você não entendeu? Eu vou pregar só para esse lado aqui, ó. A união faz assim com a mão de Deus, ó. Foi Jesus que disse: amai uns aos outros. Quando você ama o seu irmão semelhante a você mesmo, Deus fica de pé no trono e abençoa a tua casa, a tua família, a tua vida. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Jesus desce e acaba com a confusão. Segunda lição que o texto nos mostra: Jesus pergunta o que está acontecendo. Não é assim, pastor? Quando eu era criança, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, ficava eu, minha irmã e meu irmão em casa. Ô glória, hein, irmão? Pensa na briga. Meu irmão puxava meu cabelo, eu puxava o cabelo da minha irmã e ia via. Quando meu pai chegava, meu olho estava roxo, da minha irmã estava amarelo, do meu irmão estava arranhado. Meu pai falava: o que aconteceu? Quando meu pai falava o que aconteceu, adivinha? Ele descobria que a confusão foi gerada através de algo tão insignificante. Foi só porque minha irmã não me deu um pedaço da bolacha dela. Aí meu irmão pegou e para meu irmão ela deu, aí para mim não deu, ela gosta mais dele do que de mim, e começou a briga. Aí você fala: Tiago, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Porque às vezes você está brigando por algo insignificante. O que, por exemplo? Um cargo. Um cargo na igreja é algo insignificante. Por que, Tiago? Porque Jesus vem e o cargo fica. Por que, Tiago? Porque lá no céu não vai ter pastor, não vai ter evangelista, não vai ter diácono, não vai ter pregador. Lá no céu não vai ter palavra. O que vai ter? Só adoração. E detalhe, ninguém na terra vai reger nenhum coral. Quem rege é os arcanjos, os serafins, e quem adora é você que adora. Quem vem adorar Jesus aqui hoje? Então para com essa bobagem. Hoje é culto, o irmão ruim que dirige o culto, hoje eu não vou não. Hoje é culto de jovem, não vou não.
Hoje é culto. Que culto, irmão? Culto é com a participação. O culto é dele, a honra é dele. Jesus chega e fala: está acontecendo. Aí o pai do menino: isso aqui é lindo, me dá um pouquinho de som. Minha avó já foi embora. Me dá só um pouquinho de som. Jesus chega e fala assim para o pai do menino: fala assim, o que aconteceu? Aí o pai do menino se apresenta. Ficou ótimo. Quando o pai do menino se apresenta, irmão, isso aqui é lindo. O filho dele está demoniado, sim ou não? Está possesso, sim ou não? Quando nós falamos de demônio, nós falamos de 3 níveis, no mínimo. Primeiro nível, possessão, é quando o demônio possui o corpo de alguém. Segundo nível, demonização, é quando o demônio possui a mente de alguém, deixando ela maligna. E o terceiro nível, opressão, é quando a pessoa começa a se mutilar e quer tirar a sua própria vida. O filho desse homem está com esses 3 níveis. Está possesso, ele está endemoniado, a mente dele está maligna e ele também está oprimido. Ele está no meio da multidão, no meio da confusão, e o filho está possesso. Só que detalhe, quando os discípulos não repreendeu o demônio, pastor, algo lindo acontece no texto. Escute: aquele homem foi embora. Tem alguém que entende, tem outros que vagam, então vou falar de novo. Aquele homem foi até Jesus, foi até os discípulos: expulsa o demônio do meu filho. Os discípulos tentou expulsar, não expulsou. Os escribas nem se fala, também não conseguiu. O menino está endemoniado. O homem foi embora. Aí está o segredo. É por isso que Salomão escreve em Eclesiastes que tudo há um tempo determinado. Não é porque o seu filho não foi liberto ainda que ele não vai ser liberto. Não é porque o seu marido não se converteu ainda porque ele não vai se converter. Vai chegar o dia que, ainda que os discípulos não conseguirem, Jesus vai conseguir fazer um milagre na tua casa. Ele fica ali, irmão. E quando ele fica ali, Jesus ele vem. E eu estou sentindo porque Jesus está chegando. A persistência dele gerou um milagre na tua vida. Jesus está mandando eu pregar para alguém: espera mais um pouco, não desista, continua orando, porque vai chegar um dia de você e a tua casa servir esse Jesus que você serve. Quem pode adorar Jesus por isso? Jesus chega para aquele homem, ele se apresenta e fala: olha, eu trouxe meu filho. O problema do meu filho é sério. De vez em quando o espírito pega ele, joga ele no chão, ele espuma a boca, arranja os dentes, entra em convulsão. Aí Jesus olha para ele e fala assim: mas há quanto tempo está acontecendo isso? E ele diz assim: desde a infância. Pastor, detalhe no texto: o demônio faz aquilo com ele para matar ele. Mas é incrível que o menino não morre. Porque aquilo que não nos mata nos deixa mais fortes. Você já parou para pensar, irmão? Faz quanto tempo que você ora por alguém e essa pessoa não se converte? E você só está esperando a notícia: morreu, acabou. Mas a notícia nunca chega, sabe por quê? Porque Jesus está deixando ele mais resistente. Como assim, Tiago? Quando ele se converter, ele vai falar: para lá eu não volto. É melhor demorar, e quando Jesus fazer perfeito, do que ele vir de qualquer jeito e voltar para o mundo. Deixa Deus trabalhar, porque na hora certa a mão de Jesus vai resgatar eles. Quem acredita no que eu estou pregando aqui, irmão? Aí Jesus perguntou: desde quando? Desde a infância. Tem uma coisa: tem hora que o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, joga ele no chão. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ô irmão, olha o poder da oração. Esse homem não é discípulo, mas ele sabe orar mais do que Pedro. Esse homem não é discípulo, mas ele ora mais do que os 9 que ficou na confusão. Esse homem não foi discutir, esse homem foi orar e buscar Jesus. Esse homem não foi usar a força do gogó, esse homem foi usar a força da
súplica. E o Salmo 34, verso 17 está escrito: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as tuas angústias. E o verso 19 está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é aquele que os livrará de todas, de todas. Quem crê que Jesus vai livrar crente hoje aqui? Foi através da oração desse homem que Jesus falou: trazei-o. Chegou o momento, irmão, de você mudar a estratégia. Diga assim: eu vou mudar a estratégia. Se não deu certo até agora, escute isso. Se não deu certo até agora, mandando mensagem, brincando, jogando chinelo, falando que vai embora de casa, muda a estratégia. Gaste mais tempo e mais salivas nos pés da sua cama do que na frente do problema. Eu estou sentindo graça para falar isso aqui. Lembra de Ana? Ela orou até acabar as palavras. E quando acabou as palavras, alguém olhou para ela e disse: está bêbada, aparta-te deste vinho, mulher. E ela falou: não digas isso para a tua serva, eu só tenho derramado a minha alma diante do Senhor. E adivinha o que aconteceu? Deus se lembrou de Ana e visitou o teu ventre. É isso que Deus vai fazer com o crente. A visita de Deus está chegando. Quem pode levantar a mão e receber essa palavra nessa noite? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda. Ô irmão, Salmo 72, verso 12 está escrito o quê? O Senhor livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito que não tem quem o ajude. Por isso que eu disse no começo que Jesus é o Senhor das causas perdidas, porque quando falta ajuda para você, quando falta portas para você se socorrer, aí você vai para o Salmo 46: Deus é o meu refúgio. Quando faltam lugares para você olhar e se ancorar, Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Quem crê que Jesus vai vir nos socorrer, irmão? Quando faltou recurso, Jesus estava lá. Quando faltou portas, Jesus estava lá. Aí Jesus ouviu o homem, e isso aqui é interessante. Olhe para mim, por favor. Quando você for orar, para e perca a mania de aumentar as coisas para Jesus, viu? Porque eu sei que aqui não tem, né? Lá no Santa Lúcia tem. Pastor Osmar, se cuide. O que tem de pessoas que aumenta a dificuldade é coisa terrível. Eu sei que aqui não tem, né? Ela pisou e machucou o dedinho e já manda a mensagem: quebrei o tornozelo. Está com dor de dente e fala: é começo de infarto. Quando esse homem fala para Jesus a verdade, adivinha o que acontece? Quando o filho dele vem à presença de Jesus, tudo que aquele homem falou aconteceu. O demônio jogou o menino no chão, ele começou a espumar a boca, convulsionou. Aí Jesus percebeu: esse homem é sincero. Jesus vai trabalhar através da sua sinceridade. Quando Jesus viu aquela cena, perceba, irmão, o espírito maligno fechou as duas entradas da vida do homem. Ele não ouvia e nem falava. Ou seja, pastor, ele não recebia e nem compartilhava. O que tem de pessoas por aí, irmão, os ouvidos espirituais dele fechou faz tempo. Ele vem para a igreja e acaba o culto, ele fala: não entendi nada que o pregador pregou. Jesus vai abrir os seus ouvidos espirituais nessa noite. Lembra de Samuel? A voz de Deus estava dentro do templo e Deus estava chamando o menino e ele não ouvia a voz de Deus. Aí ele percebeu que Deus falava com o menino. Deus vai abrir os seus ouvidos também nessa noite. Quem quer que Deus vai abrir os seus ouvidos, levante a mão, porque você vai ter para compartilhar. Aleluia!
Quem não ouve Deus, irmão, não pode falar dele. Vem o menino, cai no chão. Aqui é algo tremendo, irmãos. Eu encerro aqui. Quando o demônio, pastor, isso aqui é uma palavra de terça-feira. Quando o demônio viu Jesus, adivinha o que o demônio fez? Ele já percebeu que ele ia perder. Porque quando entra o Senhor dos Senhores, os Reis dos Reis, o Senhor dos Exércitos na batalha, não tem para trancar rua, Zé Pilintra, Zé Pilantra, não tem para chucaveira, não tem para preto velho, preta velha, não tem para nome dentro da boca de sapo, não tem para galinha preta, azul, amarela. Quando Jesus chega, o milagre acerta, a libertação vem, e é Jesus que está chegando. Quando o demônio vê Jesus, o demônio fala: agora eu mato ele. Diz o texto, não sei o que estou dizendo, lê na sua casa. Está escrito no texto que o demônio deu o último golpe, jogou o menino no chão com força. Pá! Quem estava de perto olhou e falou: morreu. Olhe para mim. Isso aqui é a palavra revelada, tá, irmão? Talvez que você está orando por alguém na sua família, em vez dele melhorar, ele está piorando. E tem alguém dizendo: morreu. Desse ele não escapa. Todos que estavam em volta falaram: morreu. Mas está escrito no texto que Jesus, se aproximando dele, estendeu a mão e levantou o menino. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Enquanto você está aqui na quinta-feira, cansado, com dores, desempregado, preocupado, a mão de Jesus está levantando alguém lá na tua casa. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Alaia, Xolacaia. Enquanto você está aqui, a mão de Jesus vai lá, vai levantar marido, vai levantar filho, vai levantar toda a tua parentela, e o nome dele vai ser glorificado. Quem pode adorar Jesus por essa palavra? Jesus foi lá, irmão, levantou o menino e entregou ele para o seu pai. Coloque a mão no coração. Repita comigo assim: a minha casa é de Jesus. Diga: a minha família é de Jesus. Diga: eu não aceito nenhum demônio, nenhum espírito que não seja o Espírito Santo reinar na minha casa, na minha família, na minha vida. Enquanto eu falo isso, meu coração queima. Se prepara para quando teu marido, teu filho falar para você: mãe, que dia que é o culto? Mulher, que dia que é o culto? Aí você vai dizer: por quê? Porque eu quero cultuar com você, eu quero ser crente como você. Quem crê que vai ter libertação no meio da nossa família? O menino está curado, está em pé, está com o pai. E adivinha? Os discípulos agora têm uma lição. E qual é essa lição? Eles chegaram para Jesus em particular e disseram: Senhor, por que nós não expulsamos? Jesus, ele disse: tem casca de demônio, tem espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O Espírito Santo está falando comigo. Não adianta você pedir para ninguém orar por você, pôr a mão na tua cabeça. Não adianta você ficar entrando em campanha e saindo de campanha. Não adianta você tentar barganhar com Deus. O melhor caminho é jejum e oração. O melhor caminho é fazer aquilo que ninguém quer fazer, porque orar é gostoso, irmão. Sim ou não? Não, irmão. Orar dói o joelho, dói a coluna. Eu tenho quase 2 metros de altura. Dói a coluna, dói o joelho, dá preguiça, dá sono. Só que não tem que orar porque é bom, tem que orar porque é preciso. Jejuar é gostoso, irmão.
Não, irmão, gostoso é comer, vigia. Aquele frango, aquela costura, meu Jesus do céu, isso é gostoso. Mas para que jejuar? Porque o jejum mata a carne. E quanto mais a sua carne estiver morta, mais o teu espírito está forte. Quanto mais a tua carne estiver mortificada e o teu espírito estiver forte, mais próximo você está de Deus. E quanto mais próximo você estiver de Deus, ainda que você andar no vale da sombra e da morte, você não teme, porque o Senhor está conosco. Fica de pé para me orar por você. Glória a Jesus. Obrigado. Eu poderia falar outras coisas, mas eu estava em casa e o Senhor me levou a esse texto. Eu poderia vir aqui pregar outras mensagens, mas eu queria pregar esse texto, porque o Espírito me induziu nesse texto. Porque eu tenho a certeza, irmãos, absoluta, pastor, isso aqui não é cartola de pregador não, prego já faz 13 anos. Eu tenho certeza absoluta que o ano de 2021... Você fala, Tiago, nós estamos no ano de 2020, então eu profetizo que no ano de 2021, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Será um ano extraordinário, será um ano que a nossa casa vai estar na igreja, será um ano que a nossa família vai estar na igreja, será um ano do avivamento, será um ano de transformação e cura na alma. Quem crê que a bênção de Deus está chegando? Eu quero orar por pessoas que têm familiares fora da igreja. Eu quero que você venha até aqui na frente representar os seus familiares. Sai do seu lugar, você que tem alguém. O senhor vai entender, pastor, porque tem cultos que a gente tem que pregar uma mensagem direcionada. Aí quantas pessoas que têm familiares, pastor? Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, minha irmã não é crente, meu irmão não é crente, meus sobrinhos não são crentes. Tiago, quem da sua casa é crente? Você pensou que era filho de pastor, né? Lá da minha casa só eu sou crente, casa do meu pai. A minha esposa tem 7 irmãos, 7, né, filha? Quantos lá são crentes? Nenhum. Você acha que é fácil, irmão, servir a Deus sozinho, sem a família? Você acha que é fácil passar um final de ano dentro da igreja chorando com os irmãos e a família toda na droga, no álcool, na prostituição? Mas isso vai mudar, irmãos, vai mudar em nome de Jesus. Jesus vai alcançar os nossos familiares. Irmão, se Jesus te alcançou, você acha que Jesus não pode alcançar os seus filhos? Se Jesus te alcançou, você acha que Ele não pode alcançar os seus netos? Se Jesus te alcançou, você acha que Ele não pode alcançar os teus amigos? Jesus tem poder para isso. Há poder no nome de Jesus. Quem crê que a mão de Jesus vai alcançar eles? Feche os teus olhos e vamos orar com fé nessa noite. Com fé. Pai, em nome de Jesus. Uramaia, choramanda, gaia. Tem pessoas chorando aqui na frente do altar, Pai. Tem pessoas derramando a alma aqui na frente do altar, Deus. Enquanto muitos estão preocupados com os teus problemas, ainda tem crente que se preocupa com as vidas alheias. Pai, eu te peço sobre a tua palavra que foi ministrada aqui nessa noite. Pai, aonde estiver agora, os familiares desta mulher, dessa senhora, deste homem, deste moço, visita eles agora, Pai. Neutraliza toda obra maligna na vida dele, na vida dela. Quebra as algemas, ó Deus. Joga por terra as muralhas, ó Pai. Tira todo obstáculo da salvação e entra com a salvação na casa dessa senhora, na casa desta moça, na casa desta mulher, para que nós possamos glorificar o teu santo nome. Quem recebe o que eu estou orando aqui nessa noite? Pai, em nome de Jesus, nos dá força, Pai, para não desistirmos. Nos dá ânimo para não pararmos. Nos ajuda a mudar a estratégia, Pai, e nos ajuda a caminharmos para o caminho da oração, porque tudo é possível aquele que crê no teu nome. Só você que acredita, adore a Deus porque Ele visita agora os teus familiares. Adore a Deus porque Ele visita agora os teus filhos, maridos, primos, netos,
gentios, todos, Ele visita agora, Ele liberta, joga por terra, e o nome dEle será glorificado. Só quem crê nessa palavra, diga: eu creio. Volte